Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos aqui rapidinho para uma palavra de Deus para o nosso coração. Vamos lá? Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 55, a partir do versículo 8, que fala assim: O Senhor Deus diz: Os meus pensamentos não são como os seus pensamentos. Eu não ajo como vocês. Assim como o céu está muito acima da terra, assim os meus pensamentos e as minhas ações estão muito acima dos seus. Gente, o que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Tá? Deus não pensa como nós. Ele pensa diferente de nós. Ele tem um modo de tratar totalmente diferente da gente. A gente é muito razão, a gente é muito pelo que a gente vê, né? E Deus tem um modo dele diferente de fazer. Uma vez eu passei por uma situação com Deus que ele me deu uma ordem. Eu questionei a Deus. Falei assim, mas Senhor, tá sem lógica. Foi o que eu falei pra ele. Tá sem lógica, não tô conseguindo entender. Não tem por que fazer isso. E a ordem que ele deu ia totalmente contra ao que estava na situação, entende? A resposta dele para mim foi: eu não quero que você entenda, eu quero que você obedeça. Então eu, fiquei quietinha, porque afinal, eu tenho essa mania às vezes, tá, gente, de questionar Deus. Eu tenho intimidade com ele para isso. Porém, muitas das vezes, ele, às vezes, puxa a rédea, entende? Porque é necessário, tá? Mas o que Deus quer que a gente... O que eu quero te falar disso aqui? Para você saber que não adianta a gente questionar Deus, que foi o que eu fiz. Eu questionei a ele, eu perguntei por quê, que pra mim, na minha cabeça não tem lógica. Mas eu queria entender o porquê, né? Eu tenho essa ânsia, essa vontade de querer entender as coisas. Porém, com ele, às vezes ele tem a disponibilidade e quer explicar, mas nem sempre ele quer explicar. Nem sempre é para ele explicar. A gente não tem que questionar Deus, a gente tem que obedecer a Deus. Então, Deus deu uma ordem na sua vida, obedeça. Tá? Por quê? Porque a partir do momento da sua obediência, por mais que você não entenda, por mais que você não vê lógica na situação que ele está mandando você fazer, ele tem um porquê. Ele tem um porquê com você e ele tem um porquê daquela situação ser daquela forma e ser tratada daquele jeito. Entende? Por que com você? Porque em você ele vai despertar em você a obediência. A partir do momento que a gente obedece a Deus, a gente está mostrando confiança em Deus. A gente está mostrando que a gente confia nele, mesmo de olhos fechados. Que ele pode fazer o que quiser e pelo caminho que ele quiser, que a gente vai continuar confiando nele. Entende? A gente não vai querer entender o porquê daquilo, a gente vai apenas obedecer. E a partir do momento que a gente obedece, não gera ansiedade no nosso coração. Por quê? Porque o nosso coração vai estar em paz. Mas a partir do momento que você não obedece, por exemplo, Deus lançou uma ordem para sua vida, né? Deus lançou uma palavra na tua vida. E você, igual a mim, resolveu questionar e talvez você resolveu não obedecer. Aquela sua desobediência, ela vai gerar em você um conflito interno. Por quê? Deus vai começar a te lembrar que você precisa obedecer a ordem dele, que você precisa voltar para o ponto de partida. Entende? Para o ponto inicial, aonde ele te deu a ordem. Você tem que voltar naquele ponto para você vir a obedecê-lo. Ou você se render onde você está e falar, ok, Senhor, eu vou obedecer o que o Senhor quer. A forma que o Senhor quer, então, a responsabilidade está em cima do Senhor, então o Senhor está responsável por tudo, então eu vou obedecer. Entende, gente? Então, a partir do momento que a gente não obedece, a gente está criando uma desobediência a Ele, a gente está mostrando que a gente não confia nele, tá? E ao mesmo tempo, você está retardando a bênção na tua vida. Ou seja, algo que poderia durar 1, 2 dias para chegar, vai durar 10, 20, 30 dias, um mês, dependendo da sua desobediência a Ele. Entende, gente? Então, quanto mais a gente questionar o Senhor, mais as bênçãos ficarão retidas, porque a gente precisa aprender a depender, a gente precisa aprender a obedecer, a gente precisa aprender a querer estar na presença de Deus e deixar Ele no controle de tudo. Entende? A partir do momento que você entrega o controle para Deus, você está dizendo para Ele, Senhor, eu confio em Ti, o controle está aqui, eu não quero ter mais controle de nada, o controle está na Tua mão. Mas a partir do momento que você entregar esse controle também, não tira de volta. Por quê? A partir do momento que você entrega e que você tira, Deus para de fazer. Ele vai esperar você devolver o controle para ele. Ele vai esperar você aprender a obedecê-lo. Ele vai esperar você aprender a confiar e acreditar nele. Entende? Por isso que às vezes o processo de algumas pessoas demoram mais. Por quê? Por conta da desobediência. Por conta de não confiar nele. Entende, gente?
Então, seja você a pessoa que não questione, seja você a pessoa que obedeça, seja você a pessoa que queira estar na presença de Deus, que entende que Ele é algo superior a você e tem o controle de tudo na palma da mão. A tua vida está na palma da mão dele. Todos os anos vividos da tua vida estão na palma da mão dele. Entende? Tem um controle da sua situação. Da mesma forma que ele fez você ser gerado no ventre da tua mãe, da mesma forma ele já tem um plano traçado para a tua vida, a qual ele só está esperando você estar pronto para poder vivenciar. Aí você chega para mim e fala assim: Roberta, mas eu já sou avançado de idade, eu não tenho mais tempo para isso, para vivenciar os planos de Deus para minha vida. Tem. Você não sabe quais são os planos dele? Então, independente da idade que você tenha hoje, se você é novo, se você é jovem, se você já é uma pessoa mais velha, um coroa, e você se acha velho para isso, saiba você que tem tempo, dá tempo. Só depende de você. Só depende de você querer vivenciar. Só depende de você querer estar na presença de Deus. Só depende de você querer obedecer a Deus. Entende? Ter relacionamento com Ele, buscar a Ele no secreto, orar mais. Só depende de você. Porque é uma palavra que Ele dá, gente. É uma palavra que Ele dá. E tudo se transforma. José estava no calabouço, lá, achando que nada ia acontecer com a vida dele, sendo obediente à palavra de Deus mesmo no calabouço, né? Sendo prestativo onde ele estava lá na prisão, ele era prestativo, ele administrava ali a prisão, né? Pois bem, aonde você está hoje, faça com excelência. O trabalho que você está hoje, faça com excelência. Tudo que você for fazer, faça com excelência. Faça para Deus. Faça com excelência, porque vai ter uma hora que você vai ser chamado, como José foi. E a sua vida vai ser transformada, independente da idade que você tem. A partir do momento que você está obedecendo, a partir do momento que você não está questionando, a partir do momento que você está vivenciando um relacionamento com o Senhor, Ele vai mandar te chamar, Ele vai transformar a tua vida. Só depende de você. Somos nós que atrasamos, somos nós que permitimos. Deus não faça nada, Ele não ultrapassa o nosso livre-arbítrio. Entende? Então você precisa deixar Ele tratar, você precisa deixar... Você precisa deixar Ele te tratar para você vir a vivenciar os planos dele na tua vida. Entende? Deus não vai te entregar assim, tá aqui para você, se você não tiver passado por um relacionamento com Ele, com um processo por Ele de cura e libertação, para poder vivenciar o que Ele tem para você, porque o que Ele tem para você é santo. Você precisa estar preparado para isso. Você precisa estar preparado para receber. Entende? Ele não vai entregar para você como você está hoje. Ele precisa curar em você o que tem aqui dentro. Entende, gente? Então, por isso que se faz necessário o relacionamento com Deus e por isso que se faz necessário você obedecer às ordens de Deus. Porque Ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe o que vai acontecer com você daqui a um minuto. Ele já sabe, já tem o teu futuro preparado e só depende de você para poder querer vivenciar tudo o que Ele tem para tua vida. Tá bom? Essa foi a palavra de hoje. Que Deus abençoe a todos. Fique na paz. Tchau, tchau.